Seja bem-vindo a essa série de aquecimento para a imersão de ponta a ponta. O de ponta a ponta é um evento onde você vai aprender o método que vai impulsionar a sua carreira na programação. E tudo isso com aulas 100% gratuitas. Ao final dessa imersão, além de todo conhecimento, você vai receber um certificado e vai sair com um projeto com back-end e front-end para você adicionar aí no seu portfólio, beleza? Ou seja, você vai sair guiado para deslanchar sua carreira na programação. Essa imersão ela é 100% gratuita e vai ocorrer entre os dias 13 e 19 de março. E para se inscrever é bem fácil. É só você clicar no link que está aqui embaixo na descrição, cadastrar lá com seu nome e e-mail e você vai receber todas as informações de acesso, tá? E olha, a última edição foi um sucesso. Foram centenas de devs super empolgados com o conteúdo que estava sendo passado, beleza? E olha só, essa edição vai ser melhor ainda, tá? Então corre e se inscreve lá para você não ficar de fora. E hoje, galera, a gente vai falar sobre o Standalone Components do Angular, beleza? Bora lá! Então é isso, galera. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o Standalone Components do Angular, beleza? Você já ouviu a gente falando sobre isso, quer dizer que você está ligado lá na nossa newsletter, beleza? Para quem ainda não sabe, agora a gente tem uma newsletter para manter vocês atualizados aí semanalmente, que é quando a gente envia para você aí no seu e-mail, beleza? Se você ainda não se inscreveu, eu vou deixar aqui na descrição o link para você se inscrever lá na nossa newsletter e a gente enviar para você também toda semana e você ficar aí atualizado dos últimos temas, né, das últimas notícias aí sobre Angular, sobre .NET e também sobre o Azure, beleza? Se inscreve aí na nossa newsletter. Então vamos lá, para você que não sabe o que é esse Standalone Components, né? Para a gente que cria aí as aplicações Angular num formato tradicional, a gente sempre utiliza aquele NG Module, né? Onde a gente tem ali os módulos da aplicação que nada mais faz do que gerenciar ali a parte de dependências, né? Que classe, que componente conhece aí outro componente, quais são as diretivas, os pipes que aqueles componentes vão conhecer, né? E vão ser acessíveis ali no template daquele componente. Então, a partir de agora, na verdade, desde a versão 14 do Angular, tá? Foi iniciado aí a gente conseguir trabalhar com esse Standalone Component, né? Que é permitir criar aplicações, criar componentes dentro das nossas aplicações sem que eles tenham mais essa dependência do NG Module, tá? Eles são meio que self-manageable, tá? Vamos dizer assim, que é mais ou menos autogerenciáveis, né? Então agora eles podem gerenciar as suas próprias dependências, beleza? Entre outras ali, algumas outras melhorias, tá? Alguns outros benefícios que ele vai trazer para a gente, tá? Como por exemplo, a facilidade de aprendizado, tá? Vai ser mais fácil aí por diminuir esse nível de dependência entre os componentes quando a gente for criar uma aplicação, tá? Além de também aumentar a facilidade para criar novos componentes e também para alterar alguns componentes se você estiver utilizando aí essa feature. Como eu disse, isso foi lançado desde a versão 14, mas só agora, tá? Vamos dizer assim, que ele já está mais otimizado e mais próprio para a gente utilizar agora na versão 15, tá? Já vamos começar então criando aqui a nossa aplicação para a gente ver isso aqui funcionando de uma vez, para a gente não ficar aqui só na parte teórica, beleza? Vou navegar aqui para a minha pasta aqui, onde eu costumo criar os nossos projetos. Vou fazer um ng-new, vou criar um standalone components, beleza? Esse aqui vai ser o nome do projeto. Então, beleza, aqui vai perguntar já se eu quero adicionar as rotas, vou dizer que sim, e vou como padrão aqui colocar como SCSS. Provavelmente a gente não vai conseguir abordar aí todos os temas aqui nesse vídeo, então para ele não ficar muito grande, talvez a gente adicione aí uma parte 2, para a gente ver ali alguns detalhes mais específicos, alguns detalhes mais avançados, vamos dizer assim, entre aspas, a parte, por exemplo, sobre como a gente vai tratar ali como injeção de dependência, por exemplo, talvez a gente deixe esse final aí, essas outras partes aí para um segundo vídeo, beleza? Ele vai criar aqui a nossa aplicação, só demorar alguns segundos aí e daqui a pouco já deve estar
uma aplicação criada. Então pronto, ó, criou aqui a nossa aplicação. Vou fazer um cd standalone components, beleza? Para a gente navegar para essa pasta. Depois eu vou fazer aqui um code espaço ponto para a gente abrir ele aqui no Visual Code, beleza? Vou arrastar para cá. Vou aproveitar já fechar aqui esse terminal que a gente não vai precisar dele. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, vamos já rodar aqui a aplicação, beleza? Deixa só ele terminar aqui de carregar. Deixa eu ver, acho que já está. Então, na verdade é ng serve, né? Então vamos corrigir aqui, ng serve para a gente servir aqui a nossa aplicação. Vamos esperar só ele executar aqui. Já estou com uma aplicação em uso, deixa eu finalizar ela aqui. Beleza. Dou um Ctrl C para ele desfazer e pronto, vou rodar aqui de novo esse comando. Beleza, aqui ele só vai criar vai subir aquela aplicação que a gente já conhece, né? Naquela página com algumas características, algumas explicações lá da aplicação. Mas o que eu quero mesmo fazer aqui é para a gente comparar como é criado um componente, né? Default, como é criado um componente e como ele fica quando a gente cria um componente da forma comum, da forma tradicional que a gente costuma, né? Deixa eu abrir aqui já o nosso localhost 4200 e pronto. Então a gente tem aqui a nossa aplicação padrão, né? A nossa página inicial aqui que a gente já costuma trabalhar. Vou fazer o seguinte, já vou abrir aqui e limpar isso aqui, beleza? Só deixar aqui o nosso router module. E beleza, agora se a gente voltar a ver, ele tá tudo certo. Aqui um novo terminal. E agora a gente vai criar aqui um outro componente só para a gente ver como ele funciona, beleza? Para criar a gente executa aqui um ng gc, g de generate e c de component. Vou criar aqui um py, tá? Aliás, vou criar aqui um componente só chamado de teste, tá? A gente roda esse comando e ele cria aqui esse componente aqui. Se a gente reparar aqui, olha só, ele cria aqui 4 arquivos, tá? Dentro aqui dessa pasta teste, tá aqui dentro. E se a gente reparar, olha só, ele atualiza o nosso app module, tá? App module esse é onde tem todas as nossas dependências, né? Como eu havia falado. Inclusive já adicionou aqui como dependência o nosso test component, certo? Então ele editou aqui, adicionou aqui nos nossos declarations e adicionou aqui também esse import. A partir desse momento, o que a gente pode fazer? Por exemplo, adicionar aqui uma rota para esse componente, certo? Então a gente adiciona aqui um component, test component, teste, não é? Beleza, é isso aqui. E depois a gente pode adicionar um path também, certo? Vou colocar aqui, por exemplo, colocar teste mesmo, né? Vamos lá ver a rota certinho. /teste. E ok, já está exibindo justamente o que ele cria aqui por default na nossa pasta, certo? Esse aqui é o formato comum, o formato tradicional, onde a gente cria os componentes. Beleza, agora eu vou fazer o seguinte. Vou apagar... vou até deixar esse aqui, não tem problema. Mas vamos criar aqui um novo componente, beleza? Vou criar aqui um componente, vou chamar de py. Beleza? Vai ser o componente py. E agora a gente tem que adicionar aqui um parâmetro para a gente dizer que ele é um componente standalone, beleza? Então a gente põe traço, standalone. Olha só a diferença. Ele criou aqui os 4 arquivos, tá? Da mesma forma que antes.
Só que dessa vez ela já não adicionou aqui o nosso app module, beleza? Nesse caso, a nossa aplicação tem um app module, mas a gente não está utilizando, tá? Vou remover aqui esse deixar. E beleza, agora a gente já tem aqui o nosso componente Py, beleza? Se a gente reparar aqui agora no nosso component.ts, tá? Olha só, a gente consegue já ver aqui algumas diferenças. Ó. Vou abrir aqui o teste para a gente já fazer essa comparação. Deixa eu jogar isso aqui para um... Aí, beleza. Olha só, então a gente consegue ver aqui algumas diferenças, tá? Primeiramente, a gente tem aqui um parâmetro aqui, standalone true. E depois a gente tem aqui também já um imports, tá? Onde a gente vai ter esse nosso common module, beleza? Esse common module aqui, como já está especificando aqui, ele vai permitir que a gente utilize algumas coisas no nosso template, tá? Como, por exemplo, ngIf, ngFor, alguns pipes também pré-definidos, beleza? Então, ele faz alguns imports por default para o nosso componente, já que a gente não vai utilizar aqui o app module, que em teoria iria fazer todas essas importações para o nosso componente, tá? Como por exemplo aqui o browser module, tá? A parte de roteamento também, então para isso ele adiciona aqui esse common module, beleza? Inclusive está aqui o próprio browser module, ele reimporta como tá dizer aqui. Beleza, agora a gente já criou esse componente. O que a gente pode fazer, por exemplo, é o seguinte. Vamos adicionar aqui o roteamento para esse componente novo, tá? Como se fosse uma página nova, um componente novo mesmo, mas que no caso a gente pode utilizar como uma página nova. E aí a gente pode simplesmente adicionar aqui na parte de roteamento, beleza? Só adicionar aqui um componente. E a gente pode adicionar aqui, por exemplo, o Py component, f Py, beleza? Vocês já vão entender por que eu coloquei aqui o nome de Py, já mostro para vocês. E agora, se a gente vier aqui na aplicação, em vez de teste, a gente pode utilizar aqui o Py, beleza? A gente pode redirecionar para esse componente, fica engraçado esse componente Py aqui, né? Esse nome que eu dei. Então, essa é uma forma, por exemplo, que vocês podem utilizar para mesclar, tá? Você trabalhar, se você tiver aí já uma aplicação que utiliza os módulos e você quiser começar a introduzir aos poucos aí essa nova feature, então eles são compatíveis, tá? Você consegue trabalhar com as duas coisas. Você não precisa sair removendo o app module e as outras dependências aí da sua aplicação e reescrever toda a sua aplicação para utilizar, tá? Você pode ir fazendo isso aos poucos ou até só para os novos documentos, novos componentes aí, se você achar necessário. Só um detalhe aqui, eu vou voltar aqui que eu não acabei passando aqui despercebido, ó. Só para ver com vocês aqui, a versão aqui estou já utilizando a versão 15 do Angular, beleza? Então, como eu tinha dito antes. Na versão 14 você já vai ter algumas features, mas recomendo você aí já testar já com essa nova versão 15, que isso já está mais bem aprimorado aí. Beleza, agora vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui mais um componente e vou chamar ele de componente filho, beleza? Vou criar aqui mais um, ele vai aparecer aqui para a gente, certo? Já vou apagar. Como que a gente faz, por exemplo, agora, se a gente quiser acessar esse componente filho, colocando ele dentro de um outro componente, tá? Nesse caso, dentro do componente Py. Já que a gente não vai adicionar ele sequer nos módulos, tá? Pode reparar que eu não adicionei aqui ele, nem o componente Py, nem o componente filho, né? Ficaria dessa forma, né? Py, component e filho, component, tá? Então, já que a gente não está utilizando dessa forma, como ficaria? Então, para isso a gente faz o seguinte, vem aqui no componente Py e onde a gente tem aqui esses imports, a gente adiciona também o filho
component, beleza? Dessa forma aqui que a gente faz. E agora a gente pode simplesmente vir aqui no template e chamar o nosso app filho. E se a gente reparar aqui, é o nome do seletor, certo? Então, é dessa forma que a gente vai chamar o nosso componente aqui. Vamos ver isso aqui funcionando? Aqui deveria mostrar o PyWorks e embaixo o filho.works, que é o que está escrito aqui dentro do nosso template, né? Vamos verificar agora. Ó, já está exibindo aqui certinho na rota Py. Os dois componentes já estão funcionais aqui na nossa aplicação. Bem legal, não é? Só que para além disso, a gente também consegue utilizar isso aqui um pouco mais avançado, tá? Vamos dizer assim. Que é, caso você esteja aí criando uma aplicação do zero e não queira nem ter um app module, como eu disse, os próprios componentes standalone eles são meio que autogerenciáveis e não vão depender desse arquivo. A gente pode também fazer ele sem a parte de roteamento aqui direto num outro arquivo dessa forma, tá? Vamos fazer isso aqui e vamos ver como que a gente faz para a gente executar os componentes dessa forma, tá? Apagando o nosso app module, vou copiar essa parte da rota aqui que a gente vai precisar e vou apagar aqui também o nosso module. Vou aproveitar e apagar aqui também esse que não vai utilizar e vou deixar só esses outros componentes aqui. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos lá no nosso main, tá? Que é onde a nossa aplicação começa, tá? Aqui no nosso main e consequentemente no nosso arquivo index.html também. E se a gente reparar, ele chama aqui um app root. E esse app root é justamente o seletor que a gente tem aqui no nosso app component, beleza? Então a gente cai aqui no main e no index e depois chama o nosso componente principal, que é esse componente inicial, tá? Que é o nosso componente app component, beleza? Então vamos lá, aqui a gente pode simplesmente apagar todo esse código aqui do nosso main, tá? Então vou apagar aqui e se a gente der uma olhada aqui na documentação, beleza, ele ainda está aqui vazio, porque na verdade ainda faltou aqui uma coisa que vamos aqui no nosso PyComponent, tá? Vamos copiar aqui esse appPy, que é, como eu disse, como a gente inicia aqui no app, no index.html. E aqui a gente estava chamando o app root, que é justamente esse cara aqui. Então, já que a gente vai chamar outro componente, vamos iniciar com outro componente, eu preciso substituir para o nosso HTML reconhecer esse outro componente, beleza? Agora, se eu fizer aqui um F5, pronto, ele já trouxe aqui para a gente o nosso componente Py e, consequentemente, o nosso componente filho, tá? Aqui, se eu trocar, por exemplo, agora para filho, beleza? E aqui também no nosso main, filho component, prontinho, ele já vai exibir aqui justamente o componente que a gente adicionar, beleza? Então, bem simples, né? Até com dois Chromes abertos aqui, vou deixar só um. Ok. Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui para o nosso app component. Vamos colocar, aliás, aqui o nosso app component. Beleza? E aqui no app component a gente precisa adicionar o app root. Beleza? Vou colar aqui, eu clico aqui Ctrl D, tá? Que ele seleciona as próximas palavras que tem essa mesma definição que eu estou selecionando, beleza? Então eu faço Ctrl D e aí eu posso colar e ele já substitui aqui os dois textos. Beleza, só que agora, se a gente reparar, ó, vamos voltar aqui, ele vai estar vazio novamente, tá? Por quê?
justamente porque eu estou simplesmente aqui no nosso App Component, tudo vazio, tá? Então, se eu colocar aqui um App Component e salvar, agora sim ele vai exibir alguma coisa, certo? Na verdade, não, né? Na verdade, não, porque o App Component não é um componente standalone. Para ele ser standalone, a gente também pode fazer isso aqui manualmente, tá? É só a gente adicionar aqui o standalone true, beleza? E a gente faz aqui também os nossos imports, beleza? Que é o common module, beleza? Dessa forma que ele já vai entender que esse componente também é um componente standalone e já vai deixar aqui certinho para a gente funcionando, beleza? Ok, agora o que a gente pode fazer? A gente já tem aqui os componentes funcionando de maneira única, né? Vamos dizer assim. Mas a gente pode adicionar também a parte de roteamento, beleza? Vamos fazer isso aqui, vamos ver como é que a gente pode trazer a parte de roteamento, já que eu excluí ela aqui da nossa aplicação. Eu vou começar fazendo o seguinte, vou descomentar aqui o nosso Router Outlet e vou apagar aqui o nosso App Component, beleza? Então vou salvar aqui, obviamente que ele vai dar erro na nossa aplicação, mas a gente já vai corrigir isso. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente precisa voltar aqui no nosso main.ts e adicionar aqui alguns parâmetros para o nosso método Bootstrap Application, beleza? Vamos começar aqui adicionando vírgula aqui. E aqui embaixo a gente pode adicionar aqui. A gente deve adicionar aqui os nossos providers. Na verdade, dessa forma aqui. Vamos adicionar aqui os nossos providers. 2 pontos, array. E a gente coloca aqui um providers router. E aqui dentro, entre parênteses, a gente define as nossas rotas, beleza? Aqui eu acabei... tinha copiado lá das nossas páginas de rotas, mas pronto, como eu não colei em lugar nenhum, vou criar ela aqui de novo. Então, routes, beleza? E agora eu crio aqui nosso component. Esse routes aqui, eu preciso importar ele aqui do nosso Angular. Beleza, o nosso componente é o PyComponent, certo? E aqui o path, eu posso colocar simplesmente Py de novo, que era o que a gente tinha, certo? E agora eu simplesmente vou adicionar aqui esse routes aqui e ok. Aqui no nosso main TS já está ok. Agora a gente precisa voltar aqui no nosso App Component e justamente adicionar aqui a parte de roteamento, beleza? Então, o router module. E a partir disso, ele já reconhece aqui o nosso router outlet, essa tag que a gente tinha aqui, beleza? Então, o código já volta a compilar certinho, sem nenhum erro. Vamos ver agora se ele está funcionando? Beleza, estou aqui na parte raiz da nossa aplicação, né? Não tem barra nada aqui, obviamente que vai estar vazio, porque eu só tenho a parte de roteamento aqui, beleza? Posso deixar até um App Component aqui, e aí ele voltaria a mostrar aqui, mas está vazio não é porque não está funcionando. Só porque eu estou na raiz da aplicação e não naveguei para nenhuma página, tá? Mas agora se eu vier, por exemplo, aqui no nosso componente Py, a rota Py, ele vai justamente mostrar aqui a parte, o componente Py, o componente filho, e aqui como eu coloquei esse texto aqui debaixo da parte de roteamento, ele vai exibir também para a gente esse texto aqui, mas pronto, posso simplesmente apagar ele e prontinho, a gente já tem a nossa aplicação aí funcionando totalmente sem
totalmente a base aí dos nossos standalone components, né? Sem a parte aí de modularização que a gente tinha por default na nossa aplicação, beleza? Então é isso, galera. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Só para não ficar muito grande, talvez a gente já cria para a próxima semana aí, ou talvez daqui a alguns dias, um outro vídeo falando a parte de injeção de dependência, algumas outras features, tá? Algumas outras funcionalidades que a gente pode utilizar junto com essa feature aí que veio aí nessas novas versões do Angular, que é o Standalone Components, beleza? Também aconselho aí vocês darem aí uma olhada na documentação, que lá tem algumas outras informações, incluindo isso que eu trouxe aqui para vocês, mas isso está tudo documentado bem tranquilo assim de entender na documentação oficial do Angular, beleza? E para você que ainda não tinha ouvido falar do dessa feature Standalone Component, lembra de se inscrever na nossa lista aí de notícias, beleza? Que eu deixei aí no comentário para vocês. Então é isso, galera. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Tamo junto, um abraço e até a próxima.